O Cálice e a Cruz. Por Neville Goddard. 16 de junho de 1959. Acreditamos firmemente aqui que a imaginação cria a realidade. Acreditamos que o homem é todo imaginação e que Deus e o homem são um. Não há diferença na natureza, a diferença, que reconhecemos, está no grau de intensidade do centro operativo da própria imaginação. Somos afinados em baixa intensidade. Quando afinados em alta intensidade, um ato imaginativo de nossa parte seria um fato objetivo imediato, mas afinado em baixa intensidade deve ser realizado em um processo temporal, mas não pode falhar, se nos lembrarmos do ato e permanecermos fiéis a ele. Um homem pode ser o que quiser ser neste mundo. Não importa o que você tenha feito, você é um com Deus e você é todo imaginação. Vamos agora nos voltar para a Bíblia, Atos 5. Pedro é levado a dizer: devemos obedecer a Deus e não aos homens. E os presentes ficaram irados a ponto de fazer mal aos discípulos. Mas havia um entre os que ouviram, um mestre, um fariseu, que disse: não os matem, pois se este ensino ou esta obra for de homens, será em vão, mas se for de Deus, vocês não poderão anulá-lo e podem até se encontrar na posição de ter que lutar contra Deus. Nome do mestre: Gamaliel. Aqui dizemos que a Bíblia, que é o maior livro do mundo, é completamente mal compreendida, pois não é história, é uma série de visões, que são atos de graça. É a revelação da grande realidade que os homens chamam de Deus. Mateus 26. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, voltando para os discípulos, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: como assim? Não pudestes vigiar comigo 1 hora? E disse outra vez: se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, encontrou-os dormindo outra vez. Vocês pensam que um indivíduo, há 2000 anos, passou por uma experiência agonizante e assustadora para salvar o mundo? Não. A história é toda sobre você. Você é o ser de quem se fala. A figura central dos evangelhos é essa presença no homem, que é a própria e maravilhosa imaginação do homem. Mas, no limite da opacidade em que ela funciona neste mundo, é chamada de morte de Deus, pois, para fazer o homem viver, ele teve que se esquecer completamente de que é Deus. O despertar do homem para a altura que é Deus virá, e nosso propósito de estar aqui é aprender a despertar. Cálice significa beber, e ele é chamado na Bíblia de o bebedor de vinho, aquele que esvazia o cálice. O homem que disse: não toquem neles, etc. foi Gamaliel, que vem de uma palavra que significa desmamar, assim como uma criança é desmamada, agora ela é capaz de sair e se alimentar de outros alimentos. Estamos aqui para amadurecer e ser desmamados daquilo que antes acreditávamos ser verdade. Anos atrás, fui enviado para fazer este trabalho que estou fazendo. Disseram-me: vá e abaixo os de sangue azul. Significa o estado tradicional. Falamos de cavalos de sangue azul, pessoas de sangue azul, significando os estados fixos e aceitos. Disseram-me para sair e destruir todos os mal-entendidos tradicionais sobre a maior história já contada ao homem. Não é história. Não aconteceu no espaço ou no tempo. Vai e conte-lhes a história de Cristo Jesus no homem. Se for possível que este cálice passe de mim, que passe, mas se eu tiver que esvaziar o cálice, eu o farei. O que devo fazer? Digo-vos que a história que vim contar é a história da revisão. Vê-se um homem e ele tem uma aparência que não deveria ter para ninguém neste mundo. Meus sentidos o revelam como ele se apresenta a mim e aos outros. Sou confrontado com o cálice. Devo aceitar essa aparência e perpetuá-la no mundo, ou devo revisá-la e me pregar na imagem revisada? Devo. Portanto, estou crucificado com Cristo, mas não eu, pois Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se fez homem. Assim, cada vez que vejo o outro como ele não deveria ser, sou confrontado com o cálice,
e devo agora sorver ao máximo e me tornar o bebedor de vinho e assim me render à imagem e viver por ela, de modo que eu veja este homem agora como ele deveria ser. Devo esvaziar o cálice. Devo crucificar-me nessa imagem, mesmo que eu não viva o suficiente para vê-la ressuscitada. Pois ele será ressuscitado. Crucificação sem ressurreição seria o próprio triunfo da tirania. Deve haver ressurreição, pois eu despertarei e você também, ninguém deixará de despertar, e então tomaremos cada ser neste mundo e assumiremos o ideal desse ser, e nos renderemos a ele de tal forma que nos fixaremos naquele estado imaginado e permaneceremos fiéis a ele, de modo que, não importa quanto tempo leve, será feito. Este é o cálice que você e eu somos chamados a beber. Ele é oferecido a você esta noite, não há 2000 anos. Você o bebe por si mesmo ou por um estranho. O homem que você quer ser, esse homem você será, se você se fixar nesse estado. Essa é a realidade. Parece loucura. Os homens rejeitam os ensinamentos de Cristo e do cristianismo, pois as igrejas não têm nenhum conceito sobre esses ensinamentos. Não tem nada a ver com ritual. Nós vencemos apenas pela espada do perdão. Identifique o outro com o ideal que ele falhou em realizar, e na medida em que você o fizer, você o terá verdadeiramente perdoado. Embora ainda ninguém o veja como você o vê agora, ainda assim, se você caminhar fiel a ele, você o tornará real em seu mundo. Faça isso por todos. Todos são imortais. Ele não está contido neste pequeno corpo, eu não estou, você não está. Estou espalhado por todo o universo visível e invisível do meu Pai. Então, rejeite-me aqui e você me encontrará lá. Então, eu devo, em minha mente, ressuscitá-lo, e você deve, em sua mente, me ressuscitar. Ninguém pode ser deixado para trás, pois estamos todos dispersos e devemos reunir o que está disperso no corpo perfeito que meu Pai viu quando ele se tornou. Então, ele se tornou vivo ao se pregar aqui no Gólgota, que significa a caveira. Aqui é onde ele é crucificado. E a medida do despertar é medida pelo meu despertar de você em mim. Então, não importa o que alguém tenha feito, foi apenas em um pesadelo. Eu representarei cada um para mim como meu Pai o viu, e na medida em que eu elevar cada um dentro de mim, os véus serão removidos e os olhos de Deus se abrirão e eu verei a perfeição de todos no mundo. Não há lugar onde você não esteja e onde eu não esteja, pois você é infinito e está espalhado por todo o universo de Deus. Não posso fugir de você, então devo encará-lo aqui e vê-lo como você deve ser visto. E, caminhando nesse estado, eu o elevo. Agora podemos fazer isso de outras maneiras, de maneiras práticas. O que estou lhe dizendo agora pertence a um nível superior do ser, mas leve-o a um nível inferior, se desejar. Um emprego, uma casa, dinheiro ou saúde, seja qual for a sua necessidade. Temos direito a isso, pois Deus nos deu. Pois você e eu somos cidadãos do céu. Na verdade, fui enviado a esta esfera para lhe dizer que, independentemente de sua raça ou origem, você é um filho de Deus. Abaixo os sangues azuis, as velhas crenças tradicionais e fixas. Não importa quem diga o contrário, o conceito deles está completamente errado. Todo homem vivo é Deus tornado visível, preto, branco, vermelho ou amarelo. O homem passa por diferentes estágios de despertar. Não pense que, por estar usando um pigmento claro, você está mais desperto do que alguém usando uma pele mais escura. Escutem-nos, disse Gamaliel. E significa desmamar, amadurecer. Se o que eles dizem é de homens, fracassará, se é de Deus, vocês não podem impedi-lo e podem até se ver em oposição a Deus. Eu sei que o que digo é verdade. Você pode provar. Você pode pegar qualquer pessoa em seu mundo e representá-la para si mesmo, como ela gostaria de ser. Pegue uma criança incorrigível e traga-a diante de sua mente e veja-a como você gostaria de vê-la, e ela incorporará esse estado. Revisão é a coisa mais prática do mundo. A história de Cristo é a história da revisão. Mas o mundo não entende porque foi contada em uma parábola. É contada na história do administrador infiel, que eu já contei a você. Eu sei o que o dia me revelou. Mude o dia.
Você pode mudá-lo? Eu estava lendo esta obra-prima sobre psicologia que afirma que o passado deixou de existir, mas influencia o presente através da memória. Portanto, é dito nesta obra maravilhosa que ele deixou de agir, exceto através das experiências reunidas e armazenadas como memória. Não pode ser agido. Não deixou de existir de forma alguma. Os sencientes não estão agora nesses estados. Um homem que passou por uma câmara de gás não está mais passando por ela. As formas permanecem e chegará o dia em que verão que ele nunca passou por uma câmara de gás. Existem muitas formas do passado lembrado. Revise. Volte para o seu segundo ano, se você puder se lembrar até aqui, e pegue qualquer incidente, mude-o e represente-o para si mesmo como gostaria que tivesse sido, e vivendo nele, você mudará todo o seu mundo agora. Pois se o passado está influenciando o presente pela lembrança dele, você muda qualquer coisa no passado e então muda o presente. Se eu crio mal algo que Deus me dá, tenho a oportunidade de descobrir como mudá-lo. Posso voltar no tempo e pegar qualquer incidente do meu passado mal criado e mudá-lo, mudar todo o meu presente. Deus se fez homem e está em cada ser. Não há outra maneira de Deus se tornar eu senão entregando-se nesse tornar-se. Embora eu me chame de Neville, ainda sou Deus. Você acha que isso é blasfêmia? Não me importa o que você pensa. Toda criança nascida de mulher é Deus e aquele que se tornou homem é Cristo Jesus. Ele carrega esta cruz do homem e este estado é como um túmulo, e como diz Blake, o próprio Deus entra pela porta da morte com aqueles que entram e se deita na sepultura com eles em visões da eternidade até que despertem. O próprio Deus entrou nesta sepultura quando eu pulei no ventre da minha mãe. E ele nunca me deixará, pois se ele me deixasse eu deixaria de existir. E então eu acordo fazendo pelo mundo inteiro o que Deus fez pelo homem. Então, pegue o sonho de qualquer homem e pregue-se mentalmente nessa cruz, imaginando que ele é o ser que deseja ser, e ande como se fosse verdade e viva o sonho para o outro como se fosse verdade, e à medida que se torna realidade, você o elevará. O homem se salva, e somente, pela salvação de seu semelhante. Aquele que eleva o mundo está elevando o olhar de Deus dentro de si, e quando estiver plenamente desperto, então ele é Deus. Não pergunte a outro por que ele quer algo. Dê o que ele pede. Você se convence de que ele tem aquilo, como você testemunhou, e na medida em que você se convence de que ele tem, assim se tornará realidade. Sem recompensa. Você não quer recompensa. Seja um homem maravilhoso ou horrível, não o condene. Todos estão em estados nos quais a alma cai em seus sonhos de bem e mal. Você se preocupa em garantir que todos já sejam o ideal que desejam incorporar, não importa qual seja. Pois assim você está abrindo os olhos de Deus. Pois esta é a história de Cristo. Se realmente é de Deus, então você não pode impedi-lo. Tudo o que ele pede é que eu tente. Devo beber este cálice? Sim. Não há outro caminho senão o caminho da cruz. Devo atravessar um estado para outro. Conquistamos pela cruz. Não é algo pendurado na parede, embora como objeto seja muito bonito. É atravessar de onde você está para onde você quer estar, de ver o que você parece ver para ver o que você quer ver. Essa é a Páscoa. Eu atravesso de um estado para outro. Existe algum outro caminho? Se for possível, então, que este cálice passe de mim, se não, então seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Tudo o que me deste, guardei e nada perdi. Tudo o que ele me deu, devo erguer novamente, e ele me deu você e você. Eu te encontro e você é um presente do meu Pai vindo do nada. Devo te erguer, pois te encontrarei além de todos os véus, pois você é um ser infinito. Você tem um corpo imortal e não há lugar no universo de Deus onde você não esteja. Se eu não te redimir aqui em mim, te encontrarei em outro lugar e ainda terei que te redimir. Bem, o ensinamento mais prático do mundo é também o mais profundamente espiritual. Não há poder transformador na morte. Pense em sua casa agora mesmo. Neste momento, ela é subjetiva para você, enquanto está sentado aqui. Você não a vê com estes olhos físicos.
Ela é subjetiva para este quarto. Mas, na verdade, em seu coração, você não pensa que ela é subjetiva como o mundo fala dela. Ela está fora do alcance dos seus sentidos, mas você sabe que está exatamente onde você a deixou. O mesmo acontece com todos os mundos do meu Pai. O subjetivo e o objetivo são determinados pelo nível em que a consciência está focada. Tudo é objetivo para o meu Pai. E quando acordo, meu sonho pode parecer irreal e, portanto, subjetivo, mas não é, se eu estiver interessado, pois então deveria se tornar objetivo para mim, pois isso só é definido pelo nível em que a consciência está focada. Enquanto meu sonho dura, ele não é objetivo. Recentemente, contei a história de que, se você puder tocar algo, segurá-lo e despertar, você despertará em seu mundo de sonho e o encontrará completamente objetivo. Uma senhora me escreveu para dizer que tentou e comprovou. Sei por experiência própria que isso não pode falhar. Se você tentar, comprovará que subjetivo e objetivo são apenas nomes. Para o psicólogo, objetivo é apenas você, do berço ao túmulo. Mas pense neste universo fantástico que se estende além de 100 milhões de anos-luz. Um grande cientista estimou que, se cada estrela representasse um minúsculo grão de areia e apenas as estrelas visíveis para este mundo fossem incluídas, essa areia cobriria a Inglaterra a uma profundidade de várias centenas de metros. Se você está apenas neste pequeno ponto, então o que você é? Eles falavam apenas das estrelas, sem incluir os planetas. E então alguém diz que eles têm 1000 acres. O homem comum, ou seja, nós, vê as coisas ao nosso redor como tão solidamente reais. Sentimos que são reais se pudermos tocá-las. Mas o cientista diz que não é solidamente real, mas apenas uma agregação de moléculas, átomos e elétrons movendo-se rapidamente no espaço. Eles dizem que nossa experiência de um objeto solidamente real é, na verdade, o que chamam de campos eletromagnéticos entre meus dedos e o objeto. Mas meu dedo é do mesmo material que o objeto. Se ambos são todo o espaço, então aquele de quem falamos possui apenas 1000 acres de todo o espaço. Posses não significam nada. O importante é o despertar de Deus no homem. Quando o homem começa a despertar, ele não deseja possuir a terra, ele é a terra e é herdeiro de tudo, pois seu pai lhe deu tudo. Finalmente, você desperta e reivindica tudo. Que ninguém lhe diga que esta pessoa é melhor do que aquela. O sol brilha sobre os justos e os injustos. Se você saúda apenas o seu irmão, se você ama apenas aqueles que o amam, como você é melhor do que o outro? Você não está fazendo nada que todos não façam. Mas isso não importa. É apenas o despertar que importa. Então, pegue cada pessoa no mundo e tente despertá-la em você, elevando-a. Então, crucifique-se por ela, pois isso é uma pequena morte na imagem divina. À medida que você passa por essas pequenas mortes, vendo o que deveria ver e morrendo para o que antes via, então Deus vê, e então você não encontra nada para condenar, pois não importa quem seja o homem, é Deus desempenhando cada papel. Portanto, há um completo mal-entendido da maior história do mundo. O Evangelho não conta como Cristo veio, mas como ele vem. Ele deve vir na mente de cada ser no mundo. Se ele veio há 2000 anos, ele já se foi, mas se ele vem na mente de cada homem, isso é importante. Ele vem como Deus veio ao homem, amando-o tanto que se tornou homem e morreu por acreditar que era homem. Mas o homem deve fazer por seu semelhante o mesmo que Deus fez por ele, e se rende ao sonho por outro, e na medida em que for fiel a ele, o tornará realidade no mundo e então, finalmente, despertará. Pergunte-me como eu sei. Eu sei. Anos atrás, num pequeno cargueiro no Caribe, aposentei-me cedo. E então me vi fora do meu corpo, que permanecia na minha cama. Eu estava num crepúsculo encantador e descobri que irradiava esse crepúsculo, pois não havia sol nem lua, apenas essa luz vinda de mim. Eu flutuava nesse estado, eu não andava. E ouvi aquele coro celestial cantando. Ele ressuscitou. E eu sabia que se referiam a mim. Encontrei-me ao lado deste vasto mar de seres doentes e deformados esperando, e sei que me esperavam. E à medida que eu passava,
cada um se redobrava e se remodelava na imagem da perfeição. Olhos ou membros ausentes reapareciam. Tudo se tornava perfeito porque era assim que eu o contemplava. Então ouvi as vozes dizerem: está consumado. E então me cristalizei novamente nesta opacidade chamada névoa. Assim, quando o homem é elevado, tudo o que é desagradável é elevado e não há nada desagradável naquele nível superior. Eleve-o por meio da revisão. Pois todos estão lá, e quando você o eleva dentro de si a esse nível, descobrirá que ele é completamente perfeito. Nesse nível, você vê apenas porções dispersas de seu corpo eterno, mas quando se elevar o suficiente, o encontrará perfeito. Senti, após a experiência que acabei de descrever, que tive uma luta fantástica com a morte e fui vitorioso. O que antes era desagradável, eu havia superado e, ao superar, elevei cada ser comigo. Sei que não é uma experiência única, pois em certo nível, cada ser é perfeito. Você se eleva a esse nível à medida que eleva outro dentro de si. Pois não existem estranhos, existe apenas Deus. Pois Deus se fez homem para que o homem, ao despertar, pudesse se tornar Deus. Você pode ignorar qualquer ser aqui, chamá-lo de seu servo, como quiser, mas ele também é imortal e você o encontrará no fabuloso universo de Deus e então entenderá João 17. Agora, restitui-me a glória que era minha antes que o mundo existisse. E de tudo que me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, a crença na perda, e eles permanecem em mim, e eu neles, e nós em ti. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: o que devo fazer depois de criar a estrutura mental? Não há algo a ser feito externamente, como trabalhar, etc. Resposta: seu sonho impõe mudanças físicas, se forem necessárias para torná-lo realidade neste mundo. É como uma criança crescendo em direção ao momento do nascimento, exerce tanta pressão que não pode ser contida. Pois meu sonho é uma criança ainda não nascida, e independentemente disso, essa criança nascerá quando chegar a hora. Essas pressões forçam transformações físicas. Por hoje é só. Boa noite.